Olá, meu querido irmão, olá, meu querido amigo, sejam todos então muito bem-vindos para mais um vídeo, para mais um Top 5. Eu sou Eliabe Menezes e o vídeo de hoje está muito interessante. Eu posso dizer a todos vocês que foi o mais difícil de se fazer, não pela edição em si, mas pelo conteúdo. Para poder selecionar este top 5 foi muito complicado. Então eu peço a você que assista esse vídeo até o final. Se você gostar, não esquece aí de compartilhar. Também comente aqui embaixo para que a gente possa ter um engajamento. É muito importante. Sempre apoie o nosso canal para que a gente possa então estar sempre produzindo esses vídeos de qualidades, curiosidades a respeito da palavra de Deus. Muito obrigado então pela sua atenção e se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, se inscreva, deixe o seu like, é muito importante para nós e também ative o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma live que nós produzimos aqui no nosso canal, tá bom? Então, sem mais delongas, solta aí a vinheta para a gente explicar como será o top 5 de hoje. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, no top 5 de hoje nós iremos falar sobre as 5 histórias que mais se destacam na palavra de Deus. Por isso que o vídeo foi muito difícil de se produzir. Como escolher apenas 5 histórias de tantas histórias que tem na Bíblia, de tantas histórias importantes que se destacam. Então nós escolhemos apenas 5, por isso então eu peço a você que faça a sua lista. Eu tenho certeza que você tem as suas histórias que você mais se identifica, que você gosta mais. Então vai escrevendo aí e ao final então você coloque aí nos comentários quais são as suas histórias preferidas que mais se destacam na sua opinião, para que a gente possa então estar trocando aí conhecimento, tá bom? Então vamos ao nosso 5º lugar dessas histórias. Em nosso 5º lugar nós vamos começar, desculpe a redundância, do começo, a origem de tudo. Então essa história é muito marcante, muito conhecida e muito importante. Como Deus iniciou a sua criação, como tudo neste mundo veio a existir. No primeiro dia, onde Deus falou haja luz, no segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, e ao final, então, no 7º dia, ele descansou. Então, essa história da criação, e eu incluiria também a história como entrou o pecado no mundo, porque ali está envolvido, no Jardim do Éden. Então, toda essa história está em nosso 5º lugar, como a história que mais se destaca na palavra de Deus. Como ali a serpente enganou Eva, Eva veio a comer do fruto proibido, depois levou para seu esposo Adão, e ele também comeu. E ali depois então eles foram expulsos do Jardim do Éden. Então todo esse contexto de como Deus criou o mundo e depois veio a existir o pecado é uma história muito importante de nós conhecermos. Eu tenho certeza que todos já ouviram falar, se não leram, a respeito deste momento que existiu ali entre Adão e Eva e a existência ali da criação. Por isso então essa história está em nosso 5º lugar como a que mais se destaca na palavra de Deus. Em nosso 4º lugar, agora nós iremos à consequência do pecado. Então, depois de Adão e Eva ter cometido o pecado, o mundo foi de mal a pior. Os descendentes de Caim se misturaram com os descendentes de Sete e só foi maldade sobre a terra. Tanto que Deus olhou, ele se arrependeu de ter criado o homem. E por conta disso, então Deus decidiu destruir este mundo com o dilúvio. Só que existia ali a família de Noé, que ainda era fiel. E Deus confiou a Noé então a construção da arca. Noé construiu, apelou para o povo se arrepender do seu pecado, mas o povo não se arrependeu. Então entrou Noé, sua família, na arca juntamente ali com os animais e começou a chover 40 dias e 40 noites sem interrupções. E ao final então as águas foram abaixando e Noé e sua família e os animais saíram da arca. Tudo havia sido destruído pela água. E graças então à fidelidade de Noé, podemos então ter agora a descendência dos seres humanos, que veio ali através dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, meus queridos amigos, a história do dilúvio está em nosso 4º lugar como a história que mais se destaca na palavra de Deus.
Em nosso terceiro lugar está o Êxodo, uma história muito interessante, muito conhecida e que se destaca muito na palavra de Deus. Estamos falando de todo o contexto da saída do povo de Israel do Egito em direção à terra prometida, em direção a Canaã. Como se deu tudo aquilo? Moisés ali então foi escolhido por Deus como líder para essa grande obra, falou ali com Faraó para deixar o povo ir, mas Faraó foi resistente e não permitiu. Foi necessário então Deus enviar as 10 pragas, que nós conhecemos muito bem, é muito divulgada. Então as 10 pragas foram necessárias para que Faraó então libertasse o povo de Israel do cativeiro egípcio. E quando eles saíram ali do Egito, eles se depararam com a grande prova. E eis aí então o momento que mais se destaca nessa história, a travessia do Mar Vermelho. O povo se deparou com essa dificuldade, o exército egípcio vinha atrás então do povo, e pelo poder de Deus então as águas do Mar Vermelho se abriram e então o povo atravessou o mar a seco. Então, meus queridos irmãos, essa história da saída do povo de Israel do Egito, o Êxodo e a travessia ali do Mar Vermelho está em nosso terceiro lugar como a história que mais se destaca na palavra de Deus. Muitos filmes foram feitos com base nessa história, até novelas foram criadas com base nessa história. Então é uma história que muito se destaca, é muito inspirador. Realmente, se não estivesse escrito na Bíblia, nós não acreditaríamos. Então essa história está em nosso terceiro lugar. Em nosso segundo lugar, nós colocamos a história de Davi e Golias. Claro, a história de Davi em si, mas principalmente que é mais conhecida, que mais se destacam, exatamente a parte em que Davi derrota o gigante Golias. Davi, um jovem, não tinha qualquer experiência na guerra, apenas tinha ali matado um leão e um urso que foram atacar ali o seu rebanho, mas Davi, cheio de coragem e confiança em Deus, onde o exército de Israel, com medo ali do gigante Golias, de enfrentar esse gigante, Davi então assume essa responsabilidade. Vai lá, pega a sua funda que ele era acostumado e gira a pedra e acerta bem a testa do gigante. Derrota o gigante, corta ali então a sua cabeça com a própria espada do gigante Golias e vence aquela batalha. Afinal de contas, aquela luta entre Davi e Golias estava valendo então a vitória daquela guerra. Então essa história é muito conhecida. Como eu falei a respeito da história passada, do Êxodo, foram feitos também nessa história de Davi e Golias muitos filmes e também novela a respeito deste assunto. Então é uma história muito importante que nós devemos nos inspirar com a coragem ali de Davi. É muito conhecida e é muito destacada na palavra de Deus. Só perde para o primeiro lugar que nós iremos falar, tá bom? Então está aí, Davi e Golias está em nosso segundo lugar como a história que mais se destaca na Bíblia. Em nosso primeiro lugar, claro, não poderia ser outra história senão a do próprio Senhor Jesus. A história de Jesus é a que mais se destaca, a gente não poderia deixar fora dessa lista, nem deixar fora do primeiro lugar, pois essa história se tornou filme, novela, se tornou até série, é muito conhecida, todos conhecem, ao menos ouviram falar. Então a história de Jesus é a mais divulgada e a mais conhecida e a mais que se destaca. Tudo ali que envolveu o nascimento de Jesus, desde ali da gravidez, onde o anjo apareceu para Maria, sua mãe, revelando que ela se tornaria grávida, sendo ainda virgem. Então é uma história muito interessante de nós estudarmos e conhecermos mais profundamente. Maria deu à luz com toda dificuldade ali na cidade de Belém, em uma manjedoura. Então as pessoas hoje em dia até comemoram o Natal nesse nascimento de Jesus. Olha a importância que tem essa história e tudo como se deu ali a missão de Jesus Cristo, a pregação da palavra, os milagres, a sua morte, a sua ressurreição. Toda essa história, então, se destaca demais na palavra de Deus. Claro, então, por isso está em nosso primeiro lugar. Então, meus queridos amigos e irmãos, vocês gostaram do nosso Top 5 de hoje? Gostaram dessa lista? Cada história interessante que é muito necessário nós conhecermos mais profundamente.
porque tem grandes lições para cada um de nós. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, seus vizinhos, para que essas curiosidades da palavra de Deus então possam chegar ao conhecimento de todos. E se você não concorda, ou se você concorda, coloque aí nos comentários. Participe conosco, dando a sua opinião, que é muito importante para cada um de nós, tá bom? Muito obrigado então pela sua atenção. Continue assistindo o nosso canal com esses vídeos que estão aparecendo aí para vocês na tela. Sempre lembrando o vídeo para membros. Faça sua inscrição e nos apoie cada dia mais. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã para mais um Top 5 da Bíblia.